Oi, nós somos alunos do Colégio Gênesis e esse é o projeto de Direitos Humanos. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou a Gabriela. Estamos aqui com a vereadora mais jovem de Mogi das Cruzes. Oi, gente. A Malu Fernandes. Alô. Pode falar. Alô, Colégio Gênesis, professor Henrique aqui na área, tudo bem? Ele é nosso professor de Geografia. E agora a Gabi vai dar andamento ao nosso tema. Sim, o tema que a gente vai apresentar nesse podcast vai ser machismo, religião, política, cultura e vamos dar um assunto no outro, mas é isso. Só assunto leve. Só assuntos leves. O primeiro ocorrido, Pouco polêmico. poucos polêmicos. É direitos humanos, tá, gente? Não direito dos manos, tá? Exatamente. O primeiro ocorrido que a gente vai abordar vai ser as mutilações genitais femininas, que acontecem em grande maioria no norte da África, que é justificada pela religião e pela cultura e acaba gerando inúmeras consequências para a saúde da mulher. E logo após a gente vai apresentar o grupo fundamentalista islâmico, o Talibã, que também possui uma religião muito... É um grupo fundamentalista que adota a Sharia como lei que quer colocar em todo o Afeganistão. E eles são muito patriarcais e, né? É isso. Eu acho que é bem... E sobre a Somália, a gente vai falar sobre as mutilações genitais que acontecem, que é basicamente cortar o clitóris das meninas para elas não... Eles justificam que é para elas não sentirem prazer e também, tipo, para elas se darem o valor, para elas não andarem por aí. Então, eles usam a cultura e a religião para justificar o que eles fazem com as mulheres. E o ponto é, até onde isso fere os direitos humanos? Até onde você pode usar a cultura e religião para defender algo que claramente tortura. viola os direitos humanos, exatamente, que é tortura. Pode falar. Pode falar? Contribuir aqui com vocês. Gente, primeiro, parabéns, né, pela iniciativa, que tinha dado antes. Bom, realmente é uma questão muito complexa, porque, como a gente estava conversando, é muito diferente em todas as culturas, né? E a gente muitas vezes tem uma visão limitada por conta da nossa realidade, por conta daquilo que a gente vem aprendendo desde o nosso nascimento. Mas, apesar de ser realmente cultural e ter essa justificativa da religião, eu acredito que realmente não deveria existir, né, esse tipo de cultura, esse tipo de ato, porque fere realmente a integridade das meninas, acaba marcando muito a história delas psicologicamente, fisicamente, né? E eu vejo que também mostra uma visão mais uma vez limitada das mulheres, o que realmente são as mulheres, não como realmente seres humanos dignos, realmente de protagonismo, de poder, enfim, escolher, né, sua própria jornada, mas ali limitado para que realmente possa realmente satisfazer os homens e ter muito esse papel, assim. Então eu acho que é muito triste ver que isso realmente ainda existe no nosso mundo. Mas é curioso falar porque a gente tem uma visão ocidental, né? Nossa visão é ocidental, aquela visão de errado, né? Logicamente, eu como minha visão ocidental, eu sei que tá errado, eu entendo que é errado. Só que a gente tem que entender que faz parte da cultura, não só da Somália, mas como também da Etiópia, da Eritreia. Não é? A Somália a gente pegou como exemplo, talvez por ser mais conhecido, mas esses países já praticam isso há muito tempo. Porque a nossa visão ocidental tá errado, é lógico, eu também acho que tá errado. Só que a gente tem que entender. Quando a gente fala em África, a gente tem que falar em África no plural. Porque a África é tão complexa, porque existem várias etnias, várias religiões, certo? Que tem diversas culturas, diversos costumes. Já que a Ana Luísa trouxe aqui a Somália, é bom deixar bem aqui salientado que o governo somálio, pelo menos 25% do que o governo oficial controla, proibiu já esse tipo de mutilação. Mas a questão religiosa na África, especialmente em países pobres, é uma coisa muito xiita, não gostaria de utilizar essa expressão assim, mas seria bem radical, certo? Porque se você for em Mogadíscio, que é a capital da Somália, já é proibido por lei. Só que a Somália está um país aí em frangalhos por guerras, né? É um país pobre, extremamente pobre, com um dos piores rendas per capita, com um dos piores IDHs aí do mundo. Então fica difícil para o governo controlar, porque ele tem que fazer as coisas que um governo tem que fazer e ao mesmo tempo ele tem que combater os radicais islâmicos da Somália. Fora isso daí, eles têm que controlar a pirataria, porque a Somália hoje é um país que é assaltado por piratas. Vem ajuda humanitária pelo mar, os piratas vão lá e atacam
essas coisas que o governo somália recebe. Então, é difícil a gente tem que se despir, eu gosto dessa palavra, despir, da nossa visão ocidental. Porque a gente tem essa visão ocidental na Síria, porque o Bashar al-Assad é ditador, porque o Putin é ditador, porque não, a gente tem que despir-se dessa visão ocidental, entender as relações que estão nesses países. Vamos pegar a Ucrânia, que é mais jovem, né? Violação dos direitos humanos, já dizem que está ocorrendo na Síria. Mas, entendeu? Então, direitos humanos é uma coisa bem interessante, porque para a África há direitos humanos. E na Síria, direitos humanos é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar bem centralizado, né? E tirar essa visão ocidental. Aí talvez a gente comece a fazer um trabalho. Sim, inclusive nessa questão dos direitos humanos, no Afeganistão, o Talibã fechou como fala? Abolir os direitos humanos do país. Sim, fecharam o conselho eleitoral, fecharam tipo como se fosse a delegacia da mulher. Enfim, eles fecharam tudo que diz respeito aos direitos humanos. Inclusive, tem aquela parada do hijab, né? Sim, as proibições que eles fazem a mulheres, né? Que tem que usar... Elas não podem estudar e também tem o lance delas não poderem sair sem a companhia de um homem, né? Sempre usar burca fora Mas de vale casa. lembrar que a gente tá... Qual é o Talibã que a gente tá falando? O Talibã de 20 anos atrás, que foi expulso pelos Estados Unidos, ou o Talibã de agora? Então, o Talibã, que o senhor se referiu, o antigo, de 96 a 2001, eles tomaram o Afeganistão, tomaram medidas extremamente, né, xiitas. Sim. Eles justificam os atos dele com base na Sharia, mas eles distorcem totalmente. Porque o Alcorão, que a Sharia é meio que derivada do Alcorão, eles tratam a mulher como uma joia, como tipo um bem precioso. A religião pra você islâmica, cuidar. né? Sim. Por isso que religião tem a islâmica. questão do hijab. É uma forma de proteger a mulher, porque antes, na época dos profetas, de Maomé, elas eram muito estupradas. Aí a solução que deu foi o hijab. Sim. E, né? E isso tá no Alcorão. Mas a Sharia é um conjunto de leis islâmicas baseado no Alcorão, mas o Talibã usa isso de uma forma distorcida pra pregar isso no Sim. Afeganistão. Aí eles voltaram, agora, em agosto do ano passado, falando que eles iam ser mais, não liberais, mas que eles seriam mais moderados. Sim. E não foi isso que aconteceu, porque em Herat, na cidade, eu acho que é a terceira cidade mais populosa do Afeganistão, eles proibiram as mulheres de saírem nos parques sem o acompanhamento de um homem do lado, sendo o pai e o irmão. E foi o que a gente falou, é um país extremamente patriarcal e com um pensamento muito fechado. O Brasil é um país patriarcal? Eu acho que o patriarcado tá enraizado na sociedade. Sim, é o machismo estrutural, né? Com certeza. E vale lembrar que o patriarcado ele não é só da religião muçulmana, ela de toda religião, o patriarcado sempre tá ali. Essa cultura, né? Da Cultural, sociedade. né? Cultural. Eu acho uma coisa só pra levantar um ponto interessante, que a gente precisa sempre fazer a distinção Da sobre religião. a religião e sobre esses grupos Grupo fundamentalista. que são extremistas, né? Com Porque certeza. quando a gente vai realmente parar para poder estudar, o profeta Maomé sempre colocou, né, ensinou que o direito de ensinar e de aprender independia do sexo, né? Tanto para homem quanto para as mulheres. Então, assim, muitas vezes é isso que o professor falou, né? A gente tem uma visão ocidental e às vezes até porque as mulheres usam, né, essas vestimentas, parece que tem muita mulher, assim, que acha que é uma opressão, mas muitas vezes é a escolha delas por conta delas professarem essa fé, né? Então, não necessariamente a gente precisa colocar esse padrão, mas a gente tenta ali defender o que a gente acredita do que são os direitos humanos, do que é liberdade, do que realmente é esse equilíbrio para que elas possam viver de acordo com o que elas desejam. Então, acho que é importante fazer essa distinção. Até um dado curioso, que a primeira universidade do mundo foi fundada por 2 mulheres que professavam essa fé islâmica. E que, então, de fato, ali, elas realmente têm uma contribuição na história. Com certeza. Em toda religião tem pessoas que são bem mais radicais, né? É importante deixar isso claro, que a religião islâmica é baseada no Alcorão, que é um livro sagrado deles. Já o Talibã é um grupo fundamentalista islâmicos que interpreta a Sharia de forma literal. Então, eles matam pessoas se não são da mesma religião. Eles aceitam punições, né? Tipo,
Traição, eles podem matar a pessoa. Roubo pode cortar membros fora. E Pessoa não, a mulher, né? No caso. Não, na questão de roubo é qualquer um, né? Não, sim. Você fica Mas sem é mão. que, igual, o Talibã, eles fazem Açoitamento. isso, igual, humilhação em praça pública. Se a mulher tirar o hijab, se ela, tipo, igual, tem uns... Só mostra o olho. Então, se ela tirar, sei lá, pra tomar um sorvete na rua. Sim. Acabou. tem uma notícia que falou que o Talibã se pronunciou, mulheres desobedientes deveriam ficar em casa. Que, tipo, se elas não vão cobrir todo o corpo com a burca, elas vão ficar em casa. É engraçado você trazer esse dado, eu gosto sempre de fazer comparamento, mas nós temos aqui no Brasil, né, já estou falando de religião, né, há uma pessoa que falou que a mulher não deve estudar até sair do ensino médio, deve ficar até o ensino médio, né, não pode passar do ensino médio, né, você vê que a questão do patriarcal não é só do islamismo, né, é na tudo, né, sociedade. tá enraizado, como a vereadora bem disse, tá enraizado na nossa sociedade, né, então eu acho que a gente tem que... É legal colocar como o feminismo hoje contribui pra tirar esse patriarcado que tá enraizado na gente, né? Então, eu acho que a mulher, por exemplo, ela parece que ela... Como eu vou pegar a expressão? Parece que ela adotou esse machismo, né? Talvez pra conseguir viver em sociedade, talvez ela adotou esse machismo como uma forma de, talvez, viver, né? Porque a gente encontra muita mulher que defende esse tipo de coisas, né? Sim, tem Né? muita mulher que é antifeminista. É. E falando sobre o machismo e a política no Brasil, você já sofreu machismo, enfim, preconceito na política por ser mulher e também por ser muito jovem, então tem muito preconceito. Com certeza. E a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores aqui tem poucas mulheres, né? Nós temos 23 vereadores, Na somente política 3 em si tem mulheres. poucas mulheres. Nós tivemos na história do Brasil, a história democrática brasileira, né? Eu gosto sempre de falar que de 64 a 85 não foi democrático, não nem considero. Na história recente da nossa democracia, de 88 a 2020, 21, 22, nós tivemos uma mulher apenas na presidência da República, né? A primeira mulher a votar no Brasil votou há 90 anos, que foi a Carlota, se eu não me falha a memória, Carlota, do Rio Grande do Norte. Então você vê que a mulher na política brasileira é nova. Né? Não, e assim, quando eu tava no ensino médio, que não faz muito tempo que eu terminei, tá, gente? eu olhava pra Câmara Municipal e me frustrava muito, porque de 23 vereadores, só uma era vereadora. A Inês, né? Sempre. Não, Inês? Fernanda Moreno, que é na última legislatura. Agora nós temos 3. Então tem a vereadora Inês, a Fernanda e eu. A gente até tem uma frente em defesa dos direitos da mulher. É que eu sou do tempo da Inês, que sempre que eu lembro quando eu era criança só tinha Inês. Eu lembro só dela. Teve uma legislatura que ela teve, eu acho que tinha outras mulheres também, se não me engano. Ela é mais famosa por sempre estar mais na mídia. É antiga, né? Exatamente, então, por tem isso. uma atuação mais antiga. Exatamente. Mas assim, respondendo a pergunta, com certeza, assim, qualquer mulher, acho que tá nesse ambiente já sofreu algum tipo de preconceito. E também, além do machismo, o assédio. Meu Deus, já estou batendo aqui toda hora. Exatamente, teve um caso ano passado da deputada, Isa Pena. Isso, que foi assediada por um deputado, né? Ele passou a mão nos seios dela e acho que ele tá lá como deputado ainda, nada ocorreu. Ele teve uma suspensão de 6 meses do mandato, mas... 6 meses. Pra você ver, um abuso é 6 meses de suspensão. Vamos pegar um caso mais moderno do Arthur Duval, mamãe falei, que foi pra Ucrânia e falar aquilo ali. Que absurdo. E aquilo ali eu achei interessante no sentido que uniu tanto direita, esquerda, quanto quem não gosta de não ter nenhuma ideologia, porque aquilo ali é desumano. Principalmente porque ele usou, né, num momento extremamente sensível e soltou isso, né? Esse pensamento numa roda de amigos, praticamente. E aí caçaram o mandato dele, mas ele pediu também a renúncia, portanto. Exatamente, E sobre isso igual que foi caçado, tipo, foi suspenso por 6 meses, a mulher, quando é vítima, ela sempre é desmentida. Igual, perguntar, que roupa você tá usando? Sofreu assédio, que roupa você tá usando? Você tá usando uma saia? Exatamente. É verdade. Isso não dá o direito do homem ir lá e, passar a mão na bunda dela. Sim, nunca é culpa da vítima. Hoje, a mulher, pra ela ter uma visibilidade, ela tem que lutar muito pra isso. Eu admiro você que tá como vereadora nova, mulher, de verdade. Hoje em dia é muito difícil. Mulheres são abusadas e a pessoa dá 6 meses de suspensão. Eu acho um absurdo. Sabe o que é uma coisa... Até a gente tá vivendo essa semana, assim, que eu tô bem pistola na câmera. Porque, assim, muitas vezes, pra gente poder se justificar, mostrar que a gente tem pauta, que a gente tem proposta, fazer as pessoas levarem a sério o que a gente tá falando, a gente tem que estudar o dobro e se fundamentar o dobro do que os homens. Né? E aí, o que acontece? Tem coisas, assim, que a gente vai construindo há um tempão, e aí chega um vereador, chega um outro parlamentar... achei essa pauta interessante. Começa a falar,
Sim. Como se ganhar fosse crédito. Ganhar crédito em cima disso. A Não, gente tá vivendo e- isso essas semanas. Mas olha, o que eu vou tirar palmas pro nosso mundo ocidental, que o mundo ocidental já tá mudando essa cabeça, Sim. né? Agora, o Oriente Médio, onde fica o Afeganistão, eles ainda estão passando por um processo. Mas se você for em países assim, talvez um pouco, com várias religiões, né, múltiplas, tipo o Egito, hoje a mulher já consegue o espaço dela. É difícil. Mas se você for em país, por exemplo, como a África do Sul, eles já estão muito mais ocidentalizados, já tem muito mais a cabeça do Ocidente. Então, eles, acho que o mundo, de uma forma geral, tá mudando. Sim. Sim, tem essa tristeza aí do Talibã, porque o Afeganistão, inclusive, né, já tava nesse processo, Sim. assim, de evolução, e aí acaba que vale atrasa. salientar vocês que o Talibã e o Afeganistão, o Talibã era amiguinho dos Estados Unidos. Né? Sim. Eles eram aliados ali na época da Guerra Fria. Porque os Estados Unidos tem isso, né? Se você tá Ele comigo, você. financiou o Talibã Se pra você é meu tirar- amigo, você é bom. Mas se você não é, você é terrorista. Osama Bin Laden Sim. é uma criação dos Estados Unidos. Vale lembrar isso aí, né? Você é meu amigo, viu? Ah, não, agora você tá me criticando. Você tá me. Agora você me atacou? Agora você é meu inimigo, né? Agora é terrorista. Agora você é terrorista. E vale. Essa palavra, uma vez eu tava na sinagoga. Mas ó, o Brasil não tá muito diferente, não. Porque se você pensa diferente, você já é inimigo. Você já é inimigo. E você já tá num grupo ali de... Exatamente. Você já é cancelado, Já é né? cancelado. Né? Sim, é uma bolha social, Sim, né? exatamente. Tudo que você consome, acaba que tudo que você consome no celular, acaba que só aparece as suas ideologias. Quando você vê uma ideologia diferente na rua, você acaba Uma né, vez eu discutindo. fui na mesquita e eu fiz uma pergunta da mesquita sobre o extremismo, né? E ele falou assim: essa palavra extremismo é uma coisa que o Ocidente colocou na gente. Porque assim, um cristão, quando comete atentados terroristas, tipo o que teve na Austrália, ele não é chamado pela mídia de extremista, mas ele é extremista. Por que o islâmico, que é uma religião assim como o cristão... Terrorista. Terrorista, não extremista. Perdão, terrorista. Ele não é... o cara que vai lá, mata dentro de uma igreja, mata, ele não é chamado de terrorista. Mas um islâmico que faz um atentado bom é chamado de terrorista. Os dois são terroristas. Sim, é tanto falta A de mídia- informação, tanto quanto preconceito. Sim, a né? mídia tem isso, né, de chamar de terrorista. E vamos pegar o Brasil, a gente já fala em islâmico, a gente já pensa, homem bomba, né? É uma questão de preconceito Sim. da religião, né? Sim, Essa e o religião Islã mostra não. mais E o Islã só prega paz. Aliás, né, só prega paz. Tem até uma série que é Nada Ortodoxa, como que é? É isso mesmo? A série? Ah, Muito essa sim. legal. Eu já Acho que é assisti, importante muito boa. assistir, porque fala do judaísmo ortodoxo que também, muitas vezes, Sim. limita as meninas. Então é importante também mostrar esse outro lado, né? Porque acaba gerando justamente essa repercussão mais pra quem Sim. segue. Mas o judaísmo também, assim como o islamismo, eles prendem a mulher, né? Mas muitas vezes a gente olha mais pro islamismo que pro Sim, judaísmo. talvez pro judaísmo, talvez esteja mais relacionado só a Israel ali. E Israel ser um poder militar, né, e grande. Então a gente não pode falar mal de país que tem poder militar grande. A gente tem que falar só dos países mais pobres. Coitado, tipo o Afeganistão. A gente tem que falar mais dos países mais pobres, né, porque... né, os países mais pobres não tem o que falar. A gente não tem que falar bem, a gente tem que falar mal, porque não tem muita coisa pra falar, né? Talvez seja isso. Isso aí é Né? essa conclusão aí. A gente tá falando do preconceito no Afeganistão, é porque muita gente confunde a religião islâmica, quem é muçulmano, com o Talibã. Exatamente. Porque Tipo, em toda religião vai ter pessoas radicais Sim. e acaba Sim. apresentando essas pessoas radicais pra apresentar essa religião. E é uma coisa muito errada. É legal a gente saber distinguir mesmo. de 80% a 90% do Afeganistão, ele é sunita, ele não é xiita. É cerca de 10% só. Mas que Que faz são um barulho, radicais. Grande. Nossa. faz um estrago E, enorme. e dentro do Afeganistão tem gente, tem uma milícia que é mais radical que o Talibã, que tá disputando agora o poder com o Talibã. Olha. E já controlou uma parte do Afeganistão, pra vocês terem uma ideia. Mas assim, eu acho que é legal, aproveitando esse ensejo que a gente tá falando lá de fora, né? Desses grupos, mas a gente olhar realmente para a situação do Brasil, e não só no aspecto da Sim. ideologia, mas na política. Sim. Hoje, eu tava falando, se você pensa diferente, se você é de direita e vê uma pessoa assim que manifesta talvez uma opinião de esquerda, já é um inimigo e já é um extremista e não quer nem diálogo. Então, Sim. às vezes assim, a gente tá apontando de fora, né? Mas a gente precisa também Olhar pro olhar nosso. para dentro e tentar se reeducar nesse sentido, né? De meio que rechaçar também esse tipo de comportamento muito extremo, porque acaba cortando o diálogo, né? Exatamente. Legal saber debater, né? Exatamente. Importante ideologias e tal. A democracia é gostosa. Sim, Sim. Se não fosse a democracia, nós estaríamos aqui. Sim. com certeza. Se fosse em 64 a 85, nós não estaríamos aqui.
Porque a democracia é a pluralidade de ideias. Eu comentei já com vocês na aula, aliás, na aula ontem, né? Da pluralidade de ideias, né? Vou citar Voltaire aqui. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até o último seu direito de dizeres. Não é verdade? Eu acho a democracia muito gostosa. Eu gosto dela. Então, tem uma frase, né, que fala que é o pior sistema criado antes, mas... Como que fala? É o pior sistema, mas fora todos os outros que foram criados anteriormente. Exatamente. Então, assim, no caso... É porque é complexa a democracia. Eu defendo e acredito muito, mas é extremamente complexo. Gente, eu tô batendo toda hora aqui. Deixa eu me afastar aqui. Ô, vereadora, eu vou abrir um parênteses para falar sobre democracia. Eu gosto muito da democracia, mas eu tenho uma visão assim que eu vejo como às vezes, né, o povo tá sofrendo, passando questão de necessidades, de transporte, tudo. Eu penso, às vezes eu me pergunto, será que eu saberia governar a democracia? Nossa, Porque extremamente difícil. é complicado, né? Porque tem uns caras que boicotam, falta, não vai, começa a chiar, né? Então, às vezes eu me pergunto, será que eu conseguiria governar numa democracia? Porque às vezes eu entendo o Getúlio Vargas, por que ele não gostava muito de democracia, né? E assim, é uma questão que democracia também, e a gente tá numa sociedade... E porque elas vão se dividindo por interesses. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi logo no início, assim, quando eu entrei na Câmara, por exemplo, às vezes vem uma pessoa trazer uma demanda, uma sugestão, uma reclamação. Eu sempre tenho que pensar porque sempre tem um outro lado. Sim. E que eu tenho o interesse dela, mas talvez tenham outros interesses contrapostos e que eu preciso, enquanto parlamentar ali, buscar o melhor para a cidade. Sim. Aí entrar nesse bem comum, mas é extremamente desafiador, porque cada um quer puxar para o seu lado, entendeu? E muitas vezes não quer olhar Cada um quer realmente para puxar o que pela sua importa, ideologia, para né? sua ideologia, exato, para sua ideia. É difícil. Eu acho assim que o que tá faltando no nosso país, né, em relação a isso que a senhora falou... Senhora não, né? Perdão, senhorita, né? Não, você, Não, pode você? falar você. Então, assim, é questão que aqui no Brasil, primeiramente, que esse negócio de esquerda, direita, é novo pro brasileiro, né? O brasileiro... Sim. Aliás, eu vejo o povo falando na internet, mas a maioria não sabe. Se você fazer uma Não pesquisa, sabe. não sabe. Porque eu penso assim, pra você ir contra um sistema, você tem que entendê-lo por Sim, dentro. Exatamente. Por exemplo, por que eu tenho nojo do nazismo? Porque eu conheço o regime nazista e sei o quanto ele foi violento. Por que eu tenho ranço do regime que foi colocado no Camboja na década de 70? Porque eu conheço o que foi feito no Camboja na década de 70. Por que eu tenho... vamos dizer assim, eu tenho uma simpatia pela questão da Rússia com a Ucrânia? Porque eu entendo. O que falta no Brasil é entender. Todo mundo fala de tabela. E nós vimos na pandemia. Quantos médicos, entre aspas, quanto nós temos? Pessoas que nunca estudou, não entende nada e tá falando que é médico. Não, toma isso, entendeu? No Brasil começou, a internet deu voz às pessoas mais ignorantes. E quando eu falo ignorante, não é no sentido tanto de intelecto, que esses aí eu não culpo tanto, eu culpo mais o sistema, mas no sentido de tratamento. Sim. Né? A internet, da grosseria, né? Exatamente. Que não sabe debater, não faria o que nós estamos fazendo aqui. Mas, você sabia? Tem até uma pesquisa foi lançada esse ano, há pouco tempo, pelo Data Senado, que somente 22%, a gente tem hoje pessoas que se consideram de direita um pouco maior do que de esquerda. Então, 22% da população brasileira se considera de direita, se eu não me engano, 12 ou 11 de esquerda, mas 55% não sabe o que é. não sabe. Não sabe se definir, porque não conhece. E muitas vezes que a gente vê é o seguinte, que às vezes a pessoa fala, só porque gosta de um político X, Sim. só porque gosta de um partido A gente Y. tem que aprender a defender ideologias, não políticas. Valores, né? ideias, né? Ideias, princípios. E aí muitas vezes é porque gosto de fulano de tal, e ele se diz de direita, eu vou me dizer de direita também. Mas às vezes tem ideias que não concordam com, Falta muita com a ideologia. informação. Eu tenho um paradigma. Pode- A direita me chama de esquerda. A esquerda me chama de direita. Eu também sofro com isso, relaxa. Não, e o jovem, hoje em dia, tá cada vez menos interessado na política, e isso é muito ruim, porque a nova geração, se não tiver interessado na política, vai eleger cada vez um político pior. Mas Vai sabe, eleger aquele que é bonitinho, aquele que vai falar. Que é engraçado. Eu sou bom, hein? Eu sou Vote bom. em mim. É Caçador dos Marajás, Não. Fernando Collor. Ele vai chegar na urna e vai. Qual Eu o faço número que é TikTok. mesmo? Aí ele vai lembrar um e joga lá. mas sabe o que eu acho? Que desde quando eu terminei o ensino médio, de novo, que não faz muito tempo, eu acho que a gente aumentou muito o interesse sim. dos jovens. Sim, sim. Porque antes era muito exceção, assim, eu mais alguns ali que falava na escola, pelo menos assim, né, falando contra as escolas estaduais, a gente via pouco. Agora eu vejo bastante um aumento, e vocês são o próprio exemplo disso, né, que vocês estão aqui discutindo isso.
Mas a questão é isso, é qualificar essa participação, é trazer conteúdo, trazer formação para que vocês possam ali saber defender suas ideias, saber defender aquilo que vocês acreditam. Coisa que dentro no extremismo, já que a gente tá falando de Islã, não acontece. Nós não temos a participação das mulheres Não dá esse direito, né, de estudo. Embora você falar do Talibã, o Talibã permitiu as mulheres ser âncora de jornal. Permitiram. Mas... Com o rosto coberto. Sim, se elas Não, e eles cobrirem o tamparam rosto... todas as imagens de mulheres na rua. Ah, sim. Mas não é do meu Talibã. Isso deixa bem claro. Não é do Talibã. Já é da própria religião. Não pode. Desculpa a expressão que eu vou utilizar aqui. Pornografia nas religiões muçulmanas não pode. Mulheres nuas. Não, mas era Bebida. Prostituição não Com pode, certeza. né? Aí eles vão seguir o Alcorão. Sendo xiita ou não sendo teocrático ou não. Mas igual, sabe, tipo, marca de, sei lá, marcas que vendem acessórios, corrente, que não tem, juro, mostraram a imagem, não tem nada demais, é literalmente o rosto de uma mulher. E quando voltou o Talibã, mandaram cobrir, porque não pode. É que eles têm a interpretação literal da Sharia, né? Eles Na acabam verdade, eles distorcendo. distorcem Com certeza. a Sharia, que já é um pouco duvidosa. Duvidosa. Mas isso daí, a gente tá pegando o Talibã, mas não é só o Talibã. O Irã é um estado teocrático. Desde 79, quando foi feita a revolução, implantou o teocracismo no Irã. O Irã é um estado teocrático, onde quem manda lá de fato é o Ayatollah. Tem o presidente lá, mas ele reina, mas não governa. Citando aqui em relação à rainha da Inglaterra, né? Um fato que eu esqueci de citar, o Osama Bin Laden, ele não era xiita, ele era sunita. Sim, e era aliado dos Estados Unidos. Sim, era amiguinho. Era amiguinho dos Era Estados best. Unidos, né? Contra a finada União Soviética. Mas assim, aí o Bin Laden começou a criticar, né? Aí não, agora você é meu inimigo. Você tá me criticando? Agora você é meu inimigo, né? E os Estados Unidos, assim... Eu ia falar pra você, os Estados Unidos fala de direitos humanos, mas ele é meio hipócrita, né? Quantos presos políticos tem lá em Guantánamo, em Cuba? O que eles fazem na Síria? O Israel falar de direitos humanos é bem interessante, o que eles fazem com os palestinos lá na faixa de Gaza. Então, esses países, eu fico bem com o pé atrás quando esses países falam muito de direitos humanos, porque assim, eles falam de direitos humanos, mas é bem interessante, né? É aquele negócio que eles mostram um lado e não mostra o deles. outro, né? E o Brasil também, né? Que é Porque se a diferente, gente vai nas falar câmeras- assim, talvez não nessa questão de Presos de políticos. preso, mas assim, as próprias condições que a gente traz para as pessoas, né, que estão realmente presas. Tô falando Sim. uma questão de salubridade mesmo, né? A questão da pobreza, a questão da falta de saneamento básico, isso também é ferir direitos humanos. Exatamente. Com Ô, vereadora, certeza. eu Inclusive, sempre... né, o Brasil voltou pro mapa da fome. Sim. Outra coisa interessante, que duas coisas que eu sempre penso. No Brasil, você tem a visão que cadeia é depósito humano. Sim. Tira da sociedade e põe lá. E não é. Cadeia é pra corrigir. Não, e tem aquele lema, né? A cela que cabe 4 presos tá cabendo 17. Então se tem 17, cabe 17. Fere os direitos humanos, Mas aí, né? então, tem muita gente já preso tem que, né? Tem que se ferrar mesmo. Fez merda. Mas, tipo assim, direitos humanos eu acho que é a base pra tudo. Porque o humano, ele merece dignidade. Não importa Independente do crime dele. Com certeza. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não tô falando que o cara que mata um cara de o família... cara que mata, que estupra, ele exatamente, merece... ele merece... Na tá em minha, sociedade, com como certeza não. pessoa, eu quero que esse cara... Se né, lasque. Se lasque. É que ele vá Sim. pra casa do chapéu. Mas como uma pessoa estudada, como uma pessoa assim centralizada, eu entendo que ele não pode sofrer ele tem que sofrer uma punição. E uma coisa importante, independe de ideologia. Exatamente. Porque é isso, a gente percebe hoje que algumas, por exemplo, direitos humanos, o pessoal acha que é coisa da a esquerda e não é, foi a própria direita que lá em 48 que fez a carta da ONU. Só tinha país de direita, o único país comunista que tinha era a finada União Soviética. Agora mais você vê cair naquilo que tem mais de direitos humanos, ficou associado à esquerda e não é. Exato. Né? Em várias coisas, né? As pessoas ficam colocando como se fosse só uma pauta da esquerda, né? Não é. Combate à violência contra a mulher, Sim. combate ao Não, cara, racismo isso devia e tudo ser mais. Uma pauta nacional. Dignidade humana. Exatamente. Com Exato. certeza. É que aqui no Brasil criou, aqui no Brasil, os direitos humanos ficou impregnado isso daí. Talvez por ajuda, a mídia nossa não ajuda. Sim. A E mídia é uma não mídia ajuda. muito, querendo ou não, sim, é uma mídia muito sensacionalista. É uma mídia sensacionalista. Mas também, gente, vamos falar a verdade. Você acha que o cara que tá no botequim entende direitos humanos? Ele tá vendo que o cara tá matando o outro lá, ele quer saber que quer que o cara seja punido. Por quê? O cara que tá no botequim ou na padaria, ele se põe no lugar.
Porque ele não quer ser roubado. Aí a gente tem aqui a ineficiência do Estado também. Sim, a falta de segurança. Exatamente. Que aí confunde, mas assim, são duas coisas, né, Exatamente. que precisam ser tratadas de uma forma diferente. E esse jornal sensacionalista que a Ana trouxe é que fala a linguagem do seu João que tá na padaria aqui, do seu Manuel que tá no Ou botequim. aquela clássica, eu vi no Facebook. Eu vi. Né? Como você sabe? Eu vi no Facebook. Eu vi no Facebook. A tia Marta me mandou, poxa. Abre o link aí. E direitos humanos, a gente tem que... Não é direito... você vê, direitos humanos não é pra defender bandido, né? Ele defende uma sociedade. Ele defende eu, que não sou bandido, mas defende o Elson, que é bandido. Né? O Elson E é importante falar que do contexto, né? Que foi criado a Carta dos Direitos Humanos, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, para evitar coisas do nazismo, né? Então, é bem interessante. Só que, assim... aqui no Brasil tem essa visão dos direitos humanos por questão dos bandidos, tudo. Aí tem a visão ocidental. Os Estados Unidos fala que, por exemplo, que a Rússia está violando direitos humanos na Ucrânia, que o Talibã viola os direitos humanos. Mas se a gente for pensar, esses países violam e violaram. Tipo, violam, eles falam tanto de direitos humanos, mas no próprio violam, país isso não acontece. Exatamente. É a famosa hipocrisia, Exatamente. né? Mas que eu falei, a gente vive isso no Brasil. A gente vive essa hipocrisia no Eu Brasil. gosto sempre de citar. Israel comete violação dos direitos humanos na Palestina. Os Estados Unidos, uma vez eu vi... Aqui é a violação dos direitos humanos, talibãs, mutilações Exatamente. genitais femininas, e ninguém vai lá interferir. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, os Estados Unidos estava lá no Afeganistão por interesse. Não tem interesse. Aliás, os Estados Unidos nunca entra numa guerra que ele não tem interesse. Isso desde 1914, Primeira Guerra Mundial. Ele não entra numa guerra, por exemplo, se ele não tem interesse. Mas também não é besta, né, gente? Os Estados Unidos é bonzinho, vou proteger ele aqui. Bora proteger ele. Por que Deu que ele- merda, sai. Por que ele condena a violação ele condena a violação de direitos humanos na Ucrânia, mas não faz nada? Porque não é interesse dele, né? Então é isso, né? Então, por exemplo, o mundo inteiro em 94 condenou a matança que teve na África entre Hutus e Tutsis, que eram povos inimigos. Mas ninguém foi lá se intrometer. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu fiz essa pergunta pra mim mesma. Se você fosse presidente de algum país próximo, ou até mesmo nos Estados Unidos, você ia se intrometer? É uma pergunta bem complexa, né? Um país próximo da África? Ali, não tô falando, vamos supor, da guerra agora com a Ucrânia, com a Rússia, vamos supor. Se você fosse presidente dos Estados Unidos, você iria se intrometer lá pra poder ajudar a Ucrânia? Do ponto de vista diplomático, eu não poderia. Porque, assim, eu só poderia mandar tropas militares se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, que é o caso. Não, mas aí acelerar, porque teve uma discussão assim de acelerar a entrada deles na OTAN, que acabou não dando certo. Mas ou se fosse, nem os Estados Unidos, mas algum país próximo ali. Se você fosse presidente, você iria Se ajudar eu a fosse Ucrânia? presidente da Moldávia, por exemplo, que ficar ali próximo, jamais. Eu enfrentar a Rússia, nada. A Moldávia é um país pequenininho. A Rússia ia me comer todinho. Ou sei lá, da Presidente França. de Tuvalu. De Tuvalu, eu já estaria preparando meu povo pra gente ir embora, né? Porque as águas estão submergindo, né? Então não teria Não, como. porque é super difícil. Eu fico pensando, se eu fosse presidente da difícil. França, Tipo assim, será que ou eu eu ia ajudar o ajudo, eles cara? me atacam, né? Então, Porque Não, você mas- acaba colocando ali em risco a sua própria população. Mas, por exemplo, a gente fala, é bem interessante. Se fosse a Moldávia, o presidente da Moldávia não faria, porque a Moldávia é um país desse tamanho, que se eu fizer uma ação militar, a Rússia me come e já me toma, né? Então é bem interessante. Complexo. Eu não sei, não. Mas agora, se eu fosse presidente, por exemplo, dali do leste europeu, acho que não, porque a Rússia é maior, então a gente fica com medo, né? É bem complexa a sua pergunta. É bem complexa a sua pergunta. Mas, logicamente, se a soberania do meu povo tivesse em risco, aí sim, aí eu partiria, eu acabaria, vou citar aqui uma pessoa, não vou citar o nome, vou citar uma frase, Lá vai o Henrique ser polêmico. eu Vai lá, se acabaria a saliva e meteria pólvora. Né? Assim, se a soberania do meu povo tivesse em risco, né? Agora, se eu fosse a Moldávia, eu não brigaria igual com a Rússia, não. A atitude admirável do presidente da Ucrânia, Sim. que foi... É admirável, entre aspas, né? Porque a mídia não conta muito aí. Porque eu, por exemplo, se eu fosse o Vladimir Putin, eu não queria mesmo que a Ucrânia entrasse ali perto da OTAN. Eu não queria. Vamos pegar assim, vamos falar, vamos brincar. Vamos falar pro seu João do Botequim. Eu não queria que um cara que morasse
eu morasse de um lado e o cara tivesse uma bomba nuclear do meu lado. Eu não queria, né? Então, né? Não, mas assim, o ponto do posicionamento dele, né? Porque ele falou, não, quero entrar pra... Enfim. Não, a questão de, tipo assim, dele querer defender até o fim. Eu também achei admirável nesse ponto. Defender. Assim, eu também fico admirável. Eu também fico admirado, por exemplo, com o Putin, que briga com meio mundo aí, né? Não que eu tô defendendo o Putin, né? Mas eu entendo as razões dele. Porque, veja bem, vereadora, quando as Alemanhas se unificaram em 89, fizeram um acordo que a OTAN não poderia invadir o leste europeu. Mas uma outra pergunta que eu faço. A OTAN não deveria ter acabado em 92, quando acabou a União Soviética? Porque o Pacto de Varsóvia morreu em 92. Por que a OTAN não acabou? Se o intuito era combater a extinta União Soviética e não a Rússia. Mas não é questão de invasão, eles querem entrar. Não, mas é o seguinte, foi feito um acordo em 89 que a OTAN não poderia avançar para o leste europeu, porque tecnicamente é um domínio da Rússia. Mas vamos trazer para nossa realidade. A China quer investir aqui na América do Sul, os Estados Unidos não deixam. É a mesma coisa lá a Rússia. Eu costumo dizer que a Rússia é os Estados Unidos da região leste, que todo mundo tem que viver em função ali. Deles. Exatamente. Como, por exemplo, na região do Oriente Médio ali, um pouco Israel. Mas isso é muito ruim, Pedro, justamente. Você acaba cortando essa soberania, exatamente, o poder de decisão ali daquele povo. Você não dá autonomia, né? Mas assim, eu acho assim, o presidente lá, o Zelensky, é interessante, a postura dele é bem... Só que assim, ele poderia ter resolvido diplomaticamente. É que ele queria uma guerra, assim, tá? Porque a relação Ucrânia e Rússia nunca foi bom, tá, gente? De 1932, que morreu gente pra caramba no Holodomor, nunca foi pacífica, né? Mas assim, eu espero que essa guerra acabe, né? Porque guerra não é bacana, não é verdade? Sim, exatamente. Acho que guerra morrem jovens e os velhos ficam no poder. É que política é um negócio muito complicado, né? E, assim, o que te deu esse incentivo de entrar na política? Olha, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, vocês estão no primeiro? Sim. Isso. Eu tava nessa fase aí que vocês vão entrar de querer saber o que vai fazer da vida. E eu lembro que eu fiz uma... Fica aí o questionamento. Não precisa ter pressa. Mas assim, eu lembro que eu fiz uma reflexão comigo mesmo que eu gostaria de ajudar as pessoas. Então, alguma coisa que pudesse servir as pessoas. E aí eu comecei a trabalhar no Grêmio Estudantil da minha escola. Isso me conectou um pouco mais com a política. E comecei também a ser voluntária em um projeto que chama Missão Intensidade, que fica aqui no Novo Horizonte. É um bairro super, né, distante, ali perto do Jardim Piatã. E muitas pessoas não conhecem esse bairro. É fronteira, né? Com Suzano e Itaquá. Divisa com Suzano e Itaquá. Eita, galerinha. E aí, o que acontece? É um dos bairros que a gente fala da Mogi Invisível, que não tem saneamento básico, que tem claramente ali indicadores muito altos de violência, de gravidez na adolescência. Sim. E aí eu comecei a perceber que, nossa cidade é muito desigual. Sim. E dependendo do bairro onde você mora hoje, você pode ter muitas ou poucas oportunidades. Sim. E aí eu fui percebendo que, por exemplo, questão de saneamento básico, como que a gente resolve isso? É pela ONG? Nem sempre a ONG vai conseguir ali ter tanta efetividade. É pela igreja? Muitas vezes não. E onde que a gente resolve esse espaço, essa questão? É pelo poder público, é pela política. Então foi aí que eu comecei a me aproximar e falar, poxa, eu quero trabalhar nisso. Uma vez, não foi assim a primeira vez que eu tive contato, mas a minha mãe, ela trabalha sempre, sabe? Escola, sim. período integral. Ela trabalha na escola em frente os prédios em Jundiapeba, que são conhecidos como Carandiru. Sim. E é surreal a desigualdade, igual. Eu sempre estudei em escola estadual, aí quando eu mudei pro colégio e eu vi as duas realidades. É muito igual. Tem um menino lá que ele tem 10 anos e ele vai pra escola com abstinência de cocaína. Caraca. Sim, são realidades totalmente diferentes. Que a gente não imagina, né? Que a gente fica às vezes nesse centrinho aqui de Mogi. Sim. E acha que é isso aqui. Sim, a gente vive na nossa bolha e pensa, nossa, tipo assim, fome existe, mas como não tá na nossa realidade, a gente acaba não se preocupando muito nisso. Exatamente. Eu tinha essa impressão com Guararema. Agora, eu trabalhando lá em Guararema, a gente tinha aquela impressão do centro bonito, né? Mas Guararema é triste a realidade. O Nogueira, o Itapema, são bairros... A gente tem aquela visãozinha bonitinha de Guararema, mas a visão é triste. Qual que é aquela parte lá? A Chácara Guanabara lá? A Chácara Guanabara é uma parte bem rural, né? É parte Mogi, Santa Isabel... E... Pega Guararema. Guararema, tem parte de Guararema. E a senhora citou o Piatã é o seguinte, né? Vem 2 carnês pro munícipe, né? Sim, de PTU. Quando o filho é bonito, todo mundo é o pai. Mas quando o filho é feio, tem que ir no ratinho fazer o DNA. E aí, assim, hoje claramente a gente precisa de pessoas preparadas.
Não, desculpa, eu consegui segurar isso aqui. Tem pessoas. A gente precisa de pessoas preparadas na política pra poder conseguir resolver esses problemas e realmente querer ajudar as pessoas. E não, tipo, focar em corrupção e, enfim, outras coisas que a gente sabe que tem. Você tem vontade de. É meio óbvia a pergunta, mas você tem vontade de crescer na política? Tipo, qual cargo você. A sua meta mais próxima? Assim, é muito arriscado, né, falar isso, mas é uma coisa assim que eu sempre tive comigo. E eu acho que é importante se preparar. Então, por exemplo, quando as pessoas me perguntavam em 2018, 2017 se eu queria ser candidata a vereadora, eu falava, se eu me sentir preparada, eu vou. Porque dá esse medinho. Eu não sei se também é uma questão de ser mulher, viu? Porque às vezes o homem vai pra frente e falar assim e pronto. Mas assim, eu acho que eu gostaria, por exemplo, de ser prefeita de Mogi, pra poder... Porque o vereador, o que faz? Ele sugere, ele cobra o prefeito, ele propõe e fiscaliza. Mas quem que executa mesmo é o prefeito, é quem tá na prefeitura. É o que vai ganhar os louros, né? Também. Então, assim, às vezes eu tenho vontade de estar ali pra poder realmente colocar a mão na massa, sabe? De entender as operações, assim. Mogi nunca teve uma prefeita mulher? Nunca. Você vê? Quem sabe você pode ser a primeira. É isso aí. Mas Mogi é uma cidade machista. Conservadora. A sociedade é esse machismo estrutural no mundo, né? Não é só aqui. Me perguntam se eu sou machista, né? Eu não me considero, né? Eu não me considero. Ixi, não é isso que a professora tá falando aqui, hein? Mas Vai ser expulso do podcast. Eu vou citar aqui o João Saldanha, que tô lendo o livro dele, inclusive, ele fala que as mulheres vão ser livres quando os homens forem. E os homens não são livres. Oi? Não são. No sentido da sociedade, não é livre, não. Como assim? Explica isso aí pra nós. Ficou confuso. Desenvolve a Explica isso aí ideia. pra nós. Não, deixa eu terminar de ler o livro do João Saldanha, depois eu Depois você termino. explica então, melhor. Tá estranho. Mas a melhor. frase dele é bem interessante. Depois a gente faz outro podcast. Repete a frase pra nós aqui rapidinho. Melhor não, né, professor? Eu achei a frase do João Saldanha muito interessante. Né? Eu achei que, na visão dele, né, as mulheres serão livres quando os homens forem livres Porque também. a mulher tem que depender do homem pra ser livre. A mulher não, a mulher já é livre. A mulher já é livre. É que eu acho que assim, na sociedade ela tem um machismo estrutural, então a mulher tá cada vez mais batalhando pra ter um espaço, uma voz. E nós, biologicamente, nós não somos iguais, então por isso que o feminismo busca a equidade de direitos, não a igualdade, porque é impossível ter uma muita gente igualdade se confunde nós que o temos feminismo- Essa falta de feminismo aí eu não posso nem discutir com vocês porque eu não entendo nada, tá? É que muita gente acha que o feminismo ele busca a igualdade, Sim. mas na verdade ele busca a equidade. Equidade. Exatamente. Tem uma grande diferença. É o quê? Falta... Que deu tempo ali. Deu tempo? tá. É. Não, mas deixa eu só complementar o negócio aí que você Claro, falou do claro. feminismo. Duas coisas importantes, são conceitos, né? Feminismo, justamente isso, é equidade de direitos. Quando a gente fala, Sim. de direitos básicos para que as aquele mulheres negócio, possam né? Não ter. adianta você dar uma bicicleta pra um cara que é cadeirante. Exato. E assim, Não vai saber usar. quebrar esse preconceito de que mulher só pode ter algum tipo de profissão, só pode ter um caminho. Não, ela pode sim ocupar, por exemplo, cargos de liderança. Nunca vai ser igual ao homem. Tem questões que É impossível. que é só pro homem mesmo, que não dá pra mulher querer fingir. E o feminismo é outra coisa, que é a questão... A mulher acima do homem. A mulher seria um acima do matriarcado. homem. Exato. Ou, e assim, no sentido de gerar essa guerra de sexos, que muitas vezes acontece. O que eu não curto, e eu não vou nem falar feminismo em si, mas algumas pessoas que defendem e que muitas vezes acabam manchando a imagem, igual o pessoal faz com o Islã, né? Que acaba manchando a imagem. Eu tenho Sempre todo tem lugar. radicais, Você pode usar a sempre palavra tem o extremista, o feminismo extremo. Exato. Tem o feminismo radical, que Sim. ele é tipo E super... tem inúmeras vertentes do feminismo. Ele Tem é feminismo transfóbico, é racista, enfim. Então, por exemplo, a mulher, ela escolheu pra vida dela, ela não trabalhar num cargo de liderança, não tal, ela quer cuidar da filha dela e da família. Gente, é direito da mulher Sim, ela escolher escolheu, com certeza. E tem gente que critica, entendeu? E isso eu Eu acho acho ruim. que tá mais do que certo. Se a mulher acha que aquilo é bom pra vida dela, é perfeito. Mas eu acho que a gente não pode impedir outra mulher de ter voz. Não, na não sociedade. pode. Então, assim, o que eu vejo hoje também é pessoas, tipo assim, querendo cortar muitas vezes esse desejo, por exemplo, um sonho que eu tenho é ser mãe. Será que eu pararia um tempo da minha vida profissional pra cuidar dos meus filhos? Não sei, eu acho Seu que... objetivo de vida E, é assim. e tem muito preconceito. Tipo, poxa, você não quer ter filho porque você tá pensando em você? É. Também tem problema de eu isso. pensar Sim. Também tem Eu isso.
Então, acho que é isso, é o equilíbrio, isso tanto na questão da religião, tanto na questão das ideologias, na questão do posicionamento político. Acho que um resumo, né, da nossa conversa que fica pra quem tá ouvindo é justamente isso, a gente buscar o equilíbrio em todas as coisas, assim. E vale poder respeitar as pessoas. E vale salientar, ô vereadora, que esse negócio de feminismo não é uma pauta da esquerda. Porque se a gente for pegar, a sociedade de esquerda também era machista. Não pensa que o Lenin, quando fez a Revolução em 17, estava pensando em feminismo. Não. Por exemplo, quantas mulheres tinha dentro do Partido Comunista, lá na década de 30? Só tinha, que eu conheço, só a Olga Benário. Podia ter mais, então, que eu conheço. Então, essa é uma questão de feminismo, não é uma pauta que devia ser posto em direita e esquerda, é uma pauta que devia ser posto. Exato. Né? É que, naquilo que a senhora falou, ficou impregnado como algo da esquerda. Mas a direita também defende pautas da mulher. Né? Quando aconteceu aquela questão da vereadora lá no ano passado, acho que uniu tanto a direita quanto a esquerda. A mesma coisa do finado vereador lá, Arthur Duval. Então, feminismo, a questão de feminismo tem nada a ver com ideologia, né? Isso está à margem. Ideologia é uma coisa diferente, porque dentro da esquerda vai ter gente machista, dentro da direita vai ter e vice-versa. Sim, é um assunto muito extenso, ele tem muitas ramificações. Sim, só que nós não poderíamos... 3 horas só sobre o feminismo. Sim. Foi o que aconteceu aquele dia que a gente até teve que cortar, para com esse negócio aí que, ó... Mas dentro das sociedades islâmicas não teria essa discussão. Beleza. Então, é isso, foi... O assunto rendeu, foi muito bom. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tamo junto, aqui. gente. Eu que agradeço. Muito. Incrível. E... Eu aprendi muito com vocês, viu? Obrigado. também. Eu também aprendi muito com a senhora. Obrigada. Senhora não, chamo de você, pô. É isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu. E tchau. Falou, galera. Tchau, galera. Eu nem olhei pra